Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre Bruno Ayub. Quem é esse cara? É o Monark, exatamente. O Monark parece que tá de volta aí às redes sociais brasileiras, mas não exatamente. Vamos entender melhor essa história. Galera me mandou aí umas mensagens no Instagram pedindo para falar sobre esse assunto e eu trago para vocês aqui hoje para a gente entender melhor o que está acontecendo. Para quem não se lembra dele, o Monark hoje está nos Estados Unidos, basicamente exilado. Afinal de contas, ele foi condenado pelo Flávio Dino por chamar ele de Gordola e outros nomes. No dia de ontem, no fim do dia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que acontecesse o desbloqueio das contas nas redes sociais, em muitas redes sociais, dentre elas o Instagram, o X, o Facebook, mas ele não pode postar o que ele quiser. O Supremo Tribunal Federal deixou estipulado aí multas até 20 mil reais por cada publicação que ele fizer ali, segundo o que diz o ministro, que ele entender como que ele está atacando, né, a democracia no Brasil, ou atacando o STF, entre outros. Ou seja, é uma mordaça digital. Você tem suas redes de novo para você ver aí o que o povo tá falando, mas você não pode falar nada que você pensa sobre esses assuntos. Devemos levar em consideração que o Monark é um cara que tem muita visibilidade. Então, eu acredito que qualquer coisa que ele disser, qualquer coisa relacionada a esse assunto, já vai acontecer um estardalhaço, porque querendo ou não, ele é uma pessoa muito famosa, né? Muito conhecida. Mas vamos entender melhor essa situação. Para quem não se recorda, a vida do Monark entrou em desgraça quando ele estava lá no Flow e numa conversa ali, onde tinha os convidados, tinha Tabata Amaral, que concorreu à Prefeitura de São Paulo, tinha o Kim Kataguiri, em que ele disse que ele defendeu ali que existisse o partido lá, aquele partido lá da Alemanha, e ele defendeu que existisse isso em nome da liberdade de expressão. Em momento nenhum, é isso que eu quero deixar claro. Eu não acho que ele seja um nazi, eu não acho. O que ele disse foi só que, pela liberdade de expressão, todas as pessoas poderiam ter direito de acreditar naquilo que elas querem. E ele disse que poderia haver um partido desse, regulamentado e tudo mais, e as pessoas que se identificassem fizessem parte desse partido. Eu sei que são declarações infelizes, isso é muito infame, levando em consideração ao que esse partido fez, né, para a humanidade. Só que, pessoal, a gente também não pode ser, como é que eu posso dizer? A gente não pode ser hipócrita, né? Porque tá aí o Partido Comunista, né? Inclusive no Brasil tem um monte de partido comunista, partidos que não têm nome de comunista ou socialista, mas os seus ideais, as suas crenças, o que eles pregam é exatamente isso, e a gente sabe muito bem quantas pessoas que faleceram, perderam suas vidas devido ao comunismo e ao socialismo ao redor do mundo até hoje. São muitas. Então, eu acho que a gente tinha que rever esses dois pontos e tentar equalizar isso. Ele tem muito falado em cima disso, da liberdade de expressão e tudo mais, e a vida dele caiu em desgraça exatamente quando ele fez esse comentário, que vocês já sabem, e ele saiu do Flow, ele depois perdeu patrocínios e tudo mais, aí depois ele ficou muito irritado, aí foi processado pelo Ministério Público, e ele começou ali a falar mais da política, sobre a liberdade de expressão, aí começou a fazer muitas críticas ali ao STF e tudo mais, ao TSE, e na época das eleições ele começou a criticar muito ali a segurança das urnas, se houve ou não houve fraude, ele começou a fazer muitos questionamentos, lembrando, as maiores falas do Monark, as mais emblemáticas sobre isso, eram sempre perguntas. Ah, por que isso? Por que aquilo? Então, na minha opinião, a censura contra ele foi ridícula, isso não deveria ter acontecido e não deve acontecer, porque o mínimo que as pessoas têm é o direito de questionar. Se você não puder perguntar, então, meu amigo, você não é livre, você não tem liberdade alguma, porque é básica, é a vida. Você começa quando criança, começa a falar, você começa com os porquês, são as primeiras coisas que você fala. É sempre quando você começa a entender qualquer coisa, à medida que você vai crescendo, seus 3 anos, 4 anos, a primeira coisa que você começa a fazer é por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, se você não puder perguntar, é um direito básico que te é tomado.
Mas vamos lá, vamos entender aqui. O ministro do STF, Moraes, determinou na sexta-feira o desbloqueio das contas em redes sociais de Bruno Ayub, conhecido como Monark. O influenciador é investigado pela Polícia Federal sob suspeita de propagar desinformação e discurso de ódio. Suas contas estavam bloqueadas desde abril de 2024. Monark mora atualmente nos Estados Unidos. As postagens do influenciador consideradas ilícitas permanecem excluídas, ou seja, as redes sociais vão voltar, mas aquilo que Alexandre de Moraes julgar que não deve estar lá foram apagadas. E uma multa de 20 mil foi estabelecida para futuras publicações que se enquadrem como desinformação ou discurso de ódio. Monark entrou na mira das autoridades depois dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, que resultaram em invasões e depredações na sede dos três poderes em Brasília. Moraes chegou a aplicar uma multa de R$300 mil ao influenciador por descumprir determinações judiciais e criar novos perfis para continuar divulgando conteúdo proibido pelo STF. Monark acusa Moraes de censura. Até a tarde dessa sexta-feira, no dia de ontem, as contas do influenciador ainda não tinham voltado ao ar. Advogado questiona a decisão. Para o advogado e articulista do Poder 360, André Marcília, a decisão de Moraes não extinguiu a censura e parece ser tão frágil juridicamente quanto a decisão que as havia bloqueado. Marcília escreveu em seu perfil no X que banir alguém do ambiente público como rede social jamais pode ser considerado necessário e que uma opinião, por revelar uma visão particular sobre algo, não pode ser confundida com desinformação. O Monark está com as contas abertas, mas segue em uma espécie de mordaça eletrônica, como eu disse para vocês. É basicamente isso, né, pessoal? Ele foi crucificado aí nas redes sociais, ele caiu ali no tribunal da internet e a galera aí hoje em dia gosta muito do tal do cancelamento, né? Então ele foi a bola da vez e se lascou e perdeu tudo ali, perdeu o flow e tudo mais. E o flow, pra mim, perdeu a graça, não pelo Monark, mas pelo entrosamento que eles tinham ali entre eles, que era bem interessante, até porque quem realmente expressava opiniões dentro do flow era o Monark. O Igor 3K, ele é um cara mais isentão, vamos dizer assim. É um cara mais tranquilo. Mas pronto. Agora, ele continua sem poder retornar ao Brasil, porque querendo ou não, ele tem um mandado de prisão contra ele, expedido pelo Flávio Dino, por ofender o Flávio Dino, chamou o Flávio Dino lá de gordola e filho de uma... Pronto. Isso é assim, pessoal. Eu acho que você ser condenado ali por injúria ou difamação, alguma coisa, você vai pagar uma multa ali, é obrigado talvez a fazer uma retratação pública e não tocar mais o nome dessas pessoas. Pelo menos é o que eu vejo dessa galera que tem processo por causa disso. Eles falam na internet, pô, não posso falar o nome de fulano por causa do processo, tá. Só que prisão, cara... Prisão, acho que não... O problema todo de hoje é que a gente vive muito dos extremos. É tudo muito extremo. Então você não pode falar nada contra o governo porque você fica à mercê do entendimento do governo. Se você xinga o governo, se você xinga um político, porra, todo mundo xinga político, velho. Todo mundo xinga político nas redes sociais, ou tem gente que fazia isso ao vivo dentro da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, no meio da rua, xingam o Lula de ladrão onde ele vai. O último vídeo que eu vi aí na internet, muito compartilhado pela esquerda, foi do pessoal vaiando lá o Bolsonaro, vai ser preso no jogo do Vasco lá em Brasília. Ou seja, quer dizer, o Bolsonaro vai pedir prisão das pessoas que estavam falando que ele vai ser preso. O Bolsonaro vai pedir prisão de todo mundo que chamou ele de gênio, entendeu? E é assim... O cara foi silenciado, censurado porque tava propagando fake news. Cara, e o André Janones? Cara, o André Janones, durante as eleições, nossa, cara, a gente não dava conta de ler as mentiras que ele colocava na internet, de ler e nada aconteceu. Ou seja... Por que para uns é de um jeito e para outros é de outro? É isso que a gente tem que pensar. Isso está justo? Será que isso tem que ser mesmo assim? Eu acredito que não. Eu acredito que a lei que vale para um vale para todos. Se bem que para a quantidade de mentiras e a gravidade das coisas que o Janones falou até hoje, ele deveria estar preso. Não ser censurado, ele deveria estar preso. Por mais que eu esteja aqui e não concorde com o que o Janones fala, eu também defendo o direito dele poder falar. Por mais que ele tenha cometido muita injúria contra as pessoas, ofensas e tudo mais, principalmente a galera da direita e o pessoal do Bolsonaro, entendeu? Então é uma coisa assim, que é bem bizarro mesmo,
como que para uns funciona e para outros não funcionam. Então é isso, eu vou trazer mais atualizações para vocês desse caso, assim que sair mais novidades. Por enquanto, ele ainda não se pronunciou nas redes sociais, mas assim que ele falar alguma coisa, eu já trago para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like para me ajudar e muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Vamos rumo aos 1000 inscritos. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!